Olá, esta é a penúltima lição introdutória à ética. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na videoaula de hoje, discutiremos algumas questões éticas presentes nas nossas relações internacionais, nas nossas relações globais. Sabemos que o mundo está cada vez mais interconectado e que há problemas que são problemas globais que parecem exigir soluções também globais. Bem, para começar então, é importante nós lembrarmos que nas últimas videoaulas temos procurado mostrar como a teoria tríplice pode ser aplicada na prática para discutirmos e estabelecermos a correção de certas ações ou não, a legitimidade de certas normas morais ou não, e assim por diante. Então vamos lembrar que a teoria tríplice postula a existência de um princípio ético primeiro, que talvez possa ser justificado a prioristicamente, e que prescreve que as ações são corretas em si mesmas ou não, mas que também elas devem ser otimizadoras, universalmente desejáveis e serem aquelas ações que seriam praticadas por um agente virtuoso nas circunstâncias, considerando as coisas desde uma perspectiva imparcial. Vamos então agora ver como esse princípio ético primeiro pode ser aplicado para discutir problemas e soluções globais. Então, obviamente, vamos começar aqui elencando uma série de problemas que são problemas globais. Quer dizer, eles afetam a todas as pessoas, independentemente do lugar geográfico que vivem, do país em que têm cidadania e assim por diante. Então, para começar, claro, vamos lembrar que estamos ainda vivenciando a pandemia da Covid-19. Ela não é a única pandemia, já tivemos AIDS, Ebola e certamente outras surgirão, mas essa pandemia tem mostrado realmente que há um grande problema global, que é a desigualdade, por exemplo, no processo de vacinação, onde nós temos alguns países que já compraram vacinas suficientes para vacinar não apenas uma vez ou duas a sua população, mas até 4, 5 vezes, e estão inclusive vendo que as vacinas estão vencendo o prazo. Por outro lado, temos países, por exemplo, na África, onde o processo de vacinação recentemente começou. Vacinou-se em torno de 2, 3% da população daqueles países. Então, essa injustiça global na distribuição da vacinação, condição para o combate, o fim da pandemia da Covid-19, mostra que temos sim problemas globais e que temos que caminhar no sentido de construir uma governança global melhor, que efetivamente seja capaz de combater a Covid. Um outro problema global hoje, inquestionavelmente, é o problema das mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global, que tem nos últimos anos se intensificado. Então, na última década, nós tivemos quase que ano após ano o recorde de temperaturas, de elevação da média de temperatura global, e com isso temos presenciados inúmeros incêndios mundo afora e outros eventos extremos, furacões, etc., desertificação. E esses problemas, eles transpassam as fronteiras dos diferentes países. Então, novamente, eles exigem soluções globais, efetivas. Porque, por exemplo, o Acordo de Paris de 2015 não parece estar sendo respeitado e não há previsão possível para nós punirmos aqueles países, enfim, que descumprirem as metas lá estabelecidas. Um outro problema crescente ultimamente, talvez exatamente devido a essas mudanças climáticas, é o aumento da pobreza e a consequente imigração em massa. Nós presenciamos isso
da África para a Europa, mas nós presenciamos também da América Central para a América do Norte. Então, grandes ondas migratórias devido à pobreza. Então, se nós quisermos evitar esse tipo de imigração ilegal, claramente nós precisamos dar conta da miséria que persiste em muitos países, por exemplo, nas Américas do Haiti, né? Então, um mundo mais interconectado, globalizado, poderia fazer frente de uma forma mais eficaz ao problema da miséria. Talvez construindo até um programa de renda mínima global. Um outro problema é a evasão fiscal. Muitos recursos de determinados países, né, ao invés de fomentar a economia, fogem para paraísos fiscais, desaparecem e acabam favorecendo uma série de atitudes de corrupção governamentais ou privadas nos diferentes países que se sentem impotentes de combater enquanto esses paraísos fiscais existirem. Associado a isso também quando há a tentativa então de coibir, né, algumas práticas por parte de transnacionais, de multinacionais, de grandes corporações, elas simplesmente deslocam as suas filiais de um país para o outro e continuam com suas práticas muitas vezes imorais. Então, uma forma de controlarmos globalmente esse tipo de subterfúgio é nós fortalecermos uma governança melhor. Há também, apesar do fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, uma onda crescente, né, de conflitos globais que lembram exatamente os tempos da Guerra Fria, principalmente agora com a ascensão da China, mas não exclusivamente, né? Índia e Paquistão, por exemplo, têm armas nucleares, estão em constante conflito, né? Assim por diante. Poderíamos citar aí a tentativa da Rússia de tomar conta de territórios da União Soviética, além de outros conflitos globais que eventualmente podem desencadear, e esperamos que não, mais uma guerra mundial. Nós, então, também associado a isso, percebemos uma certa impotência da ONU na garantia da paz mundial, de uma paz duradoura, se não perpétua. Então, por exemplo, quando houve a invasão do Iraque, a maioria dos juristas mundo afora considerou uma invasão ilegal sob o ponto de vista do direito internacional. Entretanto, não há nenhuma forma de punição também para os países que então descumprirem hoje o direito internacional. Mais uma razão para nós pensarmos numa melhor governança global. E finalmente eu gostaria de mencionar aqui também algo que já apareceu em videoaulas anteriores, que é a possível autodestruição da humanidade, seja por razões, digamos, de destruição das florestas e o incremento das mudanças climáticas, seja, por exemplo, pela inteligência artificial, pela robotização, pela automação, ou eventualmente a criação de seres pós-humanos através da engenharia genética. Então, claro, para estabelecermos regras e normas claras em relação a esses usos da engenharia genética ou da inteligência artificial, precisamos novamente, né, de uma governança mundial efetiva, coisa que, como veremos logo mais, parece que não é o caso que a estrutura atual e o funcionamento da ONU seja capaz de proporcionar. Bem, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de ilustrar, sim, como a teoria tríplice é capaz de justificar determinadas normas que vigoram já nas relações internacionais. Essas normas têm, como veremos, um claro conteúdo ético que embasa o direito internacional, a diplomacia, nas negociações comerciais entre os países e assim por diante. Então eu vou mencionar aqui o que alguns eticistas consideram então importante ter presente quando nós
discutimos algumas relações internacionais. Por exemplo, então, a necessidade de respeito dos Estados e a sua igualdade, né, a soberania dos Estados, a necessidade de respeito à autodeterminação dos povos, a proibição da ameaça ou do uso da força, da violência, ao menos, a resolução pacífica das disputas, a não intervenção nos assuntos internos dos estados, né, a necessidade de respeitar a sua autonomia, o respeito aos direitos humanos, a necessidade de fomentar de forma crescente a cooperação internacional e a boa-fé nas negociações, enfim, e nas relações, por exemplo, de hospitalidade entre os países. Então, claramente, todas essas normas, elas prescrevem ações que são prima facie corretas em si mesmas, são também otimizadoras e universalmente desejáveis, inclusive, né, por pessoas virtuosas que consideram as coisas desde uma perspectiva imparcial. Bem, então temos aqui claramente mais uma ilustração, né, de como esse metaprincípio, esse princípio ético primeiro da teoria tríplice, é capaz de legitimar determinadas normas que prescrevem, enfim, ações que são importantes para o nosso dia a dia nesse domínio, nesse âmbito das relações internacionais. Bem, todavia, dados os problemas que eu mencionei há pouco, que são problemas globais e que exigem soluções globais, nós ainda assim constatamos a necessidade da criação de uma governança melhor, uma governança mundial mais efetiva. Então, obviamente, aqui parece que a teoria tríplice caminha também, embora não se possa detalhar todas as soluções para todos os problemas, caminha no sentido de reforçar essa necessidade exatamente para que se resolvam as questões globais. Bem, claramente, então, essa questão envolve uma discussão em relação ao papel da ONU, a sua estrutura, se ela deve ser reformulada ou se nós deveríamos criar um Estado global. Eu vou deixar isso em aberto como questão, acho que é importante perceber simplesmente que pode ser uma ou outra a alternativa, mas é extremamente importante perceber que hoje a ONU ela é inefetiva nas suas funções, embora ela tenha muitos organismos a ela ligados que fazem, por exemplo, contribuições importantes. Só para lembrar, por exemplo, agora durante a pandemia da Covid, né, a Organização Mundial da Saúde, mas haveria inúmeros outros exemplos para nós citarmos, a Unesco, etc., né? Ela tem uma série de problemas pelo modo como ela foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, substituindo, enfim, a Liga das Nações, que havia fracassado depois da Primeira Guerra Mundial em garantir, enfim, a paz. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU, mas também bastante limitada em alguns aspectos. Então, por exemplo, eu vou citar alguns deles. Primeiro, a ONU tem somente poder de recomendação aos diferentes Estados-membros. Os Estados nacionais não são obrigados a seguir as recomendações da ONU, quer dizer, elas não são determinações com força legal e os países incorporam ou não no seu ordenamento jurídico essas prescrições. Bem, um outro problema da ONU é que ela, em alguns aspectos, é extremamente antidemocrática, né? Ela não tem uma estrutura de governança exatamente democrática. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 países com assento permanente. É claro que há uma rotatividade e outros países podem fazer parte, né,
do Conselho de Segurança, mas esses 5 países, eles têm assento permanente e, pior, cada um tem poder de veto de certas resoluções do Conselho de Segurança. Então, por exemplo, se Estados Unidos, Rússia ou China, né, não querem determinada ação na Síria, no Iraque, no Afeganistão, a ONU se sente completamente impotente, né, para tomar qualquer atitude, por exemplo, garantir uma transição democrática, restabelecer a paz e assim por diante, né? Mas há, além disso, uma série de outros problemas. A ONU não é exatamente democrática também na sua Assembleia Geral, porque a representatividade conta por países, né, e há uma desproporção entre, por exemplo, países pequenos, digamos aqui na América do Sul, Uruguai versus a representação da China, né, como é que isso pode contar da mesma maneira? Então, nós precisamos de uma profunda reformulação da ONU. Eu não estou fazendo essas críticas no sentido de defender o fim da ONU, né? Mesmo que se reconheça que ela tem fracassado em tentar garantir a paz em alguns locais, mesmo que certas missões, por exemplo, tenham, enfim, deixado a desejar, e mesmo que ela tenha essas limitações nas recomendações e a estrutura antidemocrática, é possível sim a gente fazer reformulações significativas. Então, muitos autores têm proposto a transformação da ONU ou a construção de um Estado global. Por exemplo, aqui está uma proposta que eu tenho uma certa simpatia, ela foi proposta por Ottfried Höfe, né, num livro sobre democracia, que, enfim, pensa na construção de uma república mundial única com uma certa função apenas subsidiária, quer dizer, que trate dos problemas globais, mas que mantenha a estrutura, grosso modo, digamos, né, dos estados nacionais existentes. Nós percebemos hoje no mundo algumas disputas, né, por exemplo, em Israel, Palestina e outros locais, em relação a ter um Estado, ter dois, mas grosso modo nós temos uma relativa estabilidade global em relação à existência de Estados, né? Então, a proposta do Höfe é que se cria uma república, né, no sentido kantiano, então, com divisão de poderes, né, democrática, e que tenha a função, nesse nosso globo, de resolver os problemas globais. Eu concordo em linhas gerais com essa proposta, eu não vou discutir particularidades em relação ao modo como o Höfe também propõe a construção de um Senado com, né, duas instâncias diferentes, com funções diferentes e etc. Isso basicamente é pensado em termos como funcionam, né? Por exemplo, em muitos países a nossa democracia liberal representativa. O que eu vou sugerir é que, enfim, e essa é uma objeção que em geral se ouve, né? A ideia de um governo global, mundial, muitas vezes é recusado porque se pensa que seria o caminho aí para um certo tipo de despotismo que poderia levar à implementação de um Estado único, autoritário, paternalista e assim por diante. Então, para evitar, eu gostaria de propor aqui a substituição do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, né, 5 membros, ao invés de representantes por Estado, propor a sua substituição com poder executivo, daí, né, nessa República Mundial única, a partir da representação de continentes. Então, o que eu pensaria em relação a essa proposta do Höfe é que antes de implementarmos essa República Mundial, nós caminhemos no sentido em que a Europa, por exemplo, caminhou construindo uma comunidade supranacional, que isso se repita então em outros continentes, nas Américas, na África, fortalecendo as instituições que já existem nesse sentido,
e criando então confederações supranacionais continentais, né? Pensando também na Ásia e na Oceania, né? Então nós teríamos aí, a princípio, num primeiro momento, 5 grandes confederações supranacionais, cada uma com uma representação, né, nessa República Mundial, com poder executivo. Nós poderíamos pensar da mesma maneira, então, em relação a uma Suprema Corte Mundial, com esse tipo de representatividade inicial. Depois nós poderíamos discutir uma redistribuição geopolítica mais justa, de acordo com a população e etc. Mas nós poderíamos eleger, enfim, esse conselho, né? Já há instrumentos tecnológicos que permitem essa eleição no mundo todo, por um mandato de 5 anos, e eventualmente com uma coordenação anual, rotativa, né, desse poder executivo, e que ele consiga, enfim, implementar certas políticas, digamos, ambientais, não apenas como recomendações, mas como leis que os países nacionais e as confederações nacionais membros fossem obrigados a adotar. Então, essa proposta é só apresentada aqui em linhas gerais, mas no meu entendimento ela seria sim capaz de garantir que normas ambientais, que são absolutamente necessárias hoje para a gente evitar uma catástrofe, né, global, sejam cumpridas, o que não é o caso com o Acordo de Paris, e não tem estrutura hoje no mundo que consiga garantir, enfim, a efetiva implementação daquele acordo. Então, essa República Mundial, como uma união de confederações, ela teria esse poder, né, de garantir o cumprimento dessas normas que foram pactuadas. Além de ser mais efetiva na garantia dos direitos humanos, de efetivamente manter a paz mundial, ela teria poderes, por exemplo, para evitar um possível conflito, sei lá, esperamos que não aconteça, daqui 5, 10, 15 anos, entre China e Estados Unidos, ou outro conflito que eu mencionei, Paquistão, Índia e assim por diante, né? Ela teria também, então, poderes para regular o uso da inteligência artificial, né? Poderia estabelecer normas claras para fins de engenharia genética e assim por diante. Bem, aqui então eu não vou especificar essas normas, assim, a priori. Elas seriam, claro, normas que deveriam ser apresentadas na Assembleia Geral, discutidas e finalmente promulgadas, né, pelos poderes normais de uma república democrática, né, mesmo que essa seja pensada então em termos mais globalizados, e que, enfim, deveriam seguir aquelas exigências, aqueles critérios da teoria tríplice quando se formula o primeiro princípio ético, né? Quer dizer, em termos de normas ambientais, se nós procurássemos, por exemplo, efetivamente limitar o aquecimento até 2,5 graus Celsius, né? Então, as normas que exigissem isso dos diferentes países, por exemplo, que uma moratória na destruição da Amazônia, não só no Brasil, mas na Colômbia e dos outros países, né? Que nós consigamos, enfim, parar efetivamente com o desmatamento, né? Essa norma ela poderia ser, enfim, legitimada pela teoria tríplice, porque ela prescreve ações que parecem corretas em si mesmas, são otimizadoras, né, claramente, garantem aí a sobrevivência das futuras gerações. Elas também poderiam ser universalmente desejáveis, né? E seria aquilo, enfim, que uma pessoa virtuosa recomendaria que se fizesse nas circunstâncias, considerando as coisas desde um ponto de vista imparcial. Bem, então, novamente aqui, para encerrar, eu vou repetir, isso é apenas uma ilustração, é mais a nível especulativo, porque, enfim, essa norma não está sendo pensada a partir, senão,
de uma estrutura de governança mundial, que nós chamamos de República Mundial Única, né, com funções subsidiárias e para a resolução de problemas globais, com essa etapa intermediária que eu sugeri de uma união de confederações continentais também, né, supranacionais continentais. Então, claro, é assim que a gente vai encerrando aí esse nosso canal, deixando essas questões abertas para reflexão. Afinal, problemas que estão sendo gerados pela inteligência artificial, pela crise ambiental, pelo crescimento das ameaças, né, da automação, da robótica e assim por diante, não são questões que a gente tem agora uma solução. Então nós deixamos essas questões abertas para vocês refletirem, mas desde já convidando sempre a refletir desde um ponto de vista ético-filosófico, quer dizer, usando algo como a teoria tríplice, né? Então, eventualmente, se vocês têm objeções à teoria tríplice e têm uma proposta melhor em termos de ética normativa, é claro que vocês vão defender aí a utilização dessa teoria normativa, né, desse padrão normativo que vocês acham eventualmente melhor que a teoria tríplice. Seja como for, é assim que a reflexão ético-filosófica sobre as questões morais se faz. Então, por hoje eu fico por aqui. Convido vocês para assistirem a última videoaula, a última lição, né, a 100ª, onde nós faremos algumas outras observações finais que não têm a pretensão de serem conclusivas, mas muito mais para mostrar o que nós podemos considerar algo que foi obtido ao longo dessas lições introdutórias à ética. Até lá, obrigado.